Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Um exercício de cálculo que fala sobre retas tangentes a uma curva por um ponto dado. Encontre a equação de uma reta tangente à curva da função y igual a f de x, que é igual a x ao cubo menos x mais 2, uma função polinomial de grau 3, no ponto P, em que x igual a 1 e y igual a 2. Perceba que o ponto P é um ponto que pertence à curva, né? Quando x for igual a 1, ó, 1 ao cubo é 1, menos 1 é 0, mais 2, o y, que é o f de x igual a 1, vai ser 2 também. Então, é o problema de encontrar uma reta tangente a uma curva por um ponto dessa curva. E como é que funciona isso? Como é que nós calculamos a equação dessa reta tangente? Primeiro, as formas de equação de reta, né? Lembra que a equação da reta que nós vamos procurar é uma equação reduzida ou uma equação geral da reta. Nós pegarmos aí uma equação geral da reta, né? Um ax mais by mais c igual a 0 e isolarmos o y, nós podemos transformar essa equação geral em uma equação reduzida do tipo y igual a m vezes x mais h. Perceba que o h é o nosso coeficiente linear da reta e o m é o nosso coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta, o m, ele nada mais é do que o delta y dividido por delta x, né? Que é quando nós temos dois pontos distintos. Dados dois pontos de uma equação de uma reta, né? O coeficiente angular é o delta y dividido pelo delta x, que é a tangente do ângulo θ que essa reta forma com a horizontal. Então essas coisas nós temos que saber para poder achar a equaçãozinha da reta. Bem, essa forma, essa equação reduzida da reta com m e h, ela pode ser obtida através de uma equaçãozinha chamada forma ponto inclinação da reta, que é a seguinte formulazinha: y menos y do ponto P é igual a m vezes x menos x do ponto P. Essa formulazinha é derivada da própria definição de coeficiente angular, né? Se você multiplicar em cruz, né? Delta x, que é o x final, menos o x inicial, vezes m, que é igual a delta y, que é o y final, menos o y inicial. Com isso, nós conseguimos achar esta equação. E a derivada, né? Onde é que aparece a derivada nessa história? Aparece a derivada porque o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva em um ponto dado é o valor da derivada da função naquele ponto. É uma das definições de derivada de uma função. Se nós tivermos uma curva de uma função e um ponto dessa curva, a reta tangente àquela curva, né? Por exemplo, uma situação como essa. Imagine aqui uma curva de uma função, uma curva de uma função f, e essa curva em um sistema de eixos. Em um determinado ponto dessa curva, em determinado ponto dado, nós temos aqui um x desse ponto P, um y desse ponto P, né? Esse é um ponto P qualquer da curva. Por esse ponto passa uma reta tangente, né? Imagine aqui uma reta R tangente a essa curva, de tal forma que o coeficiente angular m desta reta R nesse ponto, ele é igual a derivada f' para x igual ao x do ponto P do seu ponto de tangência. Então, se nós associarmos esse fato da derivada da função, né, do valor numérico da derivada da função num ponto P ser o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto, e associarmos a essa equaçãozinha aqui, essa forma ponto inclinação de uma reta, nós conseguimos resolver o exercício.
Para resolver o exercício, o que eu preciso? Preciso primeiro da função derivada. Lembra que se nós temos a função y igual a f de x, a sua derivada, né, a derivada de y em relação à variável x, que é o nosso f' de x, né? Essa derivada ela vai ser igual a derivada de x ao cubo, né? Então você repete o expoente e subtrai 3x quadrado. Derivada de x, não menos a derivada de x em relação a x é 1, mais a derivada de 2 é o constante, derivada é 0. Então a derivada dessa função é 3x quadrado menos 1. A partir daí, nós conseguimos achar o coeficiente angular m da reta tangente, que ele vai ser o valor da derivada da função quando x for igual ao valor de x no ponto de tangência. Percebe que é o x igual a 1. Quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, nós vamos ter 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2. Então, nosso coeficiente angular é igual a 2. Como nós já temos, né? Nós já temos o coeficiente angular, lembra? O coeficiente angular é igual a 2. E nós temos um ponto P, que é o ponto de tangência, x igual a 1, y igual a 2. Nós podemos usar aqui a forma ponto inclinação da reta. Ou seja, essa equação dessa reta vai ser, usando a fórmula ponto inclinação, y menos y do ponto P, y menos 2, que é igual a m, o m é igual a 2, né? 2 vezes x menos o x do ponto P. X do ponto P é igual a 1, menos 1. Fazendo as continhas, y menos 2 é igual a 2 vezes x, 2x passa 2 vezes menos 1, menos 2, corta, né? Y menos 2 passa para lá, mais 2, menos 2 mais 2 cancela, y igual a 2x, que é a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto P em que x igual a 1 e y igual a 2. Perceba que a equação reduzida da reta, se nós colocarmos na sua forma geral, nós teríamos 2x, passo o y para lá, menos y igual a 0. Então essa aqui seriam as equações, né? As equações da reta tangente a essa curva do ponto P, x igual a 1, y igual a 2. Perceba que y igual a 2x é a forma reduzida, né? E 2x menos y igual a 0 é a sua forma geral. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenham gostado. Gostou, curta, deixa um like e ajude o canal a crescer. Compartilhe também, que é importante.